Um milionário preso em um coma por 15 anos. Uma enfermeira que só queria um emprego, um segredo que valia uma fortuna e que poderia custar sua vida. Paula foi contratada para cuidar de Luiz Porossi, um homem rico que todos acreditavam estar inconsciente. Mas algo estava errado. Relatórios inconsistentes, funcionários que evitavam falar e um silêncio desconfortável dentro daquela mansão fria. Luiz não estava apenas em coma. Ele estava sendo mantido assim. Quando Paula descobre a verdade, se vê envolvida em uma teia de traição, corrupção e ganância. O que realmente aconteceu com o milionário? Quem queria garantir que ele nunca mais acordasse? E o mais importante, o que aconteceria se ele despertasse? Paula estava em um momento da vida em que as emoções estavam à flor da pele. Como enfermeira, ela já havia enfrentado desafios diários, mas a luta financeira estava cada vez mais apertada. Os meses difíceis a fizeram questionar se ainda havia algum propósito em seu trabalho. Foi então que a proposta chegou de forma inesperada. Um homem rico, um milionário, estava à procura de alguém para cuidar de seu familiar, Luiz Porossi, um homem que havia sido declarado em coma há 15 anos. A oferta com um salário alto e condições atraentes parecia ser a solução que Paula tanto buscava, mas algo nela sentiu que havia algo além do que os olhos podiam ver. Ela sabia que essa era a chance de sua vida, mas ao mesmo tempo, uma sensação de desconforto se apoderou dela. O amor por sua profissão era inegável, mas seria esse o trabalho que traria um verdadeiro recomeço para sua vida? Era difícil ignorar o fato de que um homem com tanto poder e dinheiro escolhera alguém como ela para uma tarefa tão delicada. A dúvida pairava no ar, mas a necessidade de mudanças falou mais alto. Paula sabia que para mudar de vida, ela teria que tomar decisões difíceis e talvez essa fosse a oportunidade perfeita para dar um novo rumo à sua história. Ao aceitar a proposta, Paula não imaginava o que estava por vir. Seria um trabalho rotineiro, ou haveria algo de mais profundo por trás dessa proposta? Com o contrato assinado, Paula se preparou para enfrentar o novo desafio. O que ela não sabia era que aquela mansão onde ela iria trabalhar guardava mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Ela estava prestes a embarcar em uma história de amor, mistério e talvez até de vingança. O destino de Luiz Porossi, aquele homem rico que parecia viver em um coma há anos, parecia ter mais camadas do que o simples fato de estar em um estado vegetativo. Logo, ela se encontraria diante de algo que mudaria sua vida para sempre. O que parecia ser apenas um trabalho simples de cuidados médicos, logo se revelaria uma trama recheada de enigmas e emoções. E assim, a história de Paula, do homem rico e de sua vida transformada, começaria a se desenrolar, revelando segredos e lições que, ao longo dos anos, tocariam não apenas a sua vida, mas de todos que se envolvessem nesse mistério. Ao chegar na mansão, Paula teve a sensação imediata de que algo não se encaixava. A construção era imponente, luxuosa, digna de um homem rico, mas o ambiente carregava um peso invisível. Os corredores amplos e bem decorados pareciam frios, desprovidos da energia de um lar. Os funcionários, sempre discretos, evitavam contato visual e respondiam com frases curtas, como se tivessem sido treinados para falar o mínimo possível. Era como se a mansão fosse um grande teatro, onde todos desempenhavam um papel, mas ninguém ousava revelar o enredo real da história. Logo nos primeiros dias, Paula percebeu que a presença de Luiz Porossi era quase um tabu dentro daquela casa. Ninguém falava sobre ele, ninguém parecia ter afeto pelo homem que supostamente era o centro daquela residência. Para alguém que tinha um histórico tão poderoso, Luiz era tratado como um fantasma, um detalhe inconveniente que todos preferiam ignorar. Isso atiçou ainda mais a curiosidade de Paula. Afinal, como um milionário podia simplesmente existir sem que ninguém demonstrasse qualquer sentimento por ele? A falta de emoção ao redor dele era estranha. Uma noite, enquanto caminhava pelos corredores para conhecer melhor a casa, Paula encontrou um antigo retrato de Luiz. Ele era jovem, bem apessoado, com um olhar determinado de quem controlava tudo ao seu redor. Mas havia algo perturbador naquela imagem. Ao lado dele, uma mulher posava com um sorriso discreto que não transmitia carinho, e sim um certo ar de vitória. Seria Elizabeth Porossi. Tudo indicava que sim. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltava compreender o verdadeiro papel dela nessa história. Paula passou a notar pequenos detalhes que denunciavam que aquela casa escondia mais do que demonstrava. Um quarto trancado que ninguém ousava abrir.
olhares furtivos entre os empregados quando o nome de Luís era mencionado, e um silêncio desconfortável que pairava sobre a mansão. Era como se o próprio ambiente tentasse dizer algo, mas todos se recusassem a escutar. E Paula sabia que uma vez que começasse a procurar respostas, não poderia mais voltar atrás. Foi então que, em uma de suas madrugadas insones, Paula decidiu observar Luís com mais atenção. Ela percebeu algo estranho. Seus movimentos pareciam minimamente conscientes, como se seu corpo tentasse reagir a algo. A sensação de que ele não estava completamente em coma começou a se tornar mais forte. Mas se Luís podia sentir algo, por que ninguém falava sobre isso? O que estavam escondendo? Os dias se passavam, e Paula começou a notar padrões estranhos no estado de Luís. À primeira vista, ele parecia exatamente como qualquer paciente em coma, imóvel, sem reações evidentes. Mas, observando mais de perto, pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. Havia momentos em que seus dedos se moviam levemente, como se tentassem se comunicar. Seus olhos, por vezes, tremulavam sob as pálpebras, e sua respiração se alterava em momentos específicos. Para qualquer um, isso poderia parecer insignificante, mas Paula sabia que o corpo humano raramente age sem um motivo. Intrigada, ela começou a revisar os registros médicos de Luís. A papelada era extensa e detalhava uma rotina de cuidados padrão, mas algo lhe chamou a atenção. A quantidade de sedativos administrados era maior do que o necessário. Além disso, os laudos indicavam que ele nunca havia demonstrado qualquer sinal de melhora em todos esses anos. Algo extremamente incomum para um paciente nessa condição. Paula sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se Luís ainda apresentava alguma atividade cerebral significativa, por que ninguém falava sobre isso? Decidida a entender melhor a situação, Paula fez um teste simples. Durante os cuidados diários, segurou a mão de Luís e sussurrou: "Se você pode me ouvir, mexa o dedo." Por um momento nada aconteceu. Mas então, de forma sutil, quase imperceptível, um leve movimento surgiu. Paula ficou sem ar. Era impossível ignorar o que estava diante dela. Luís não estava completamente em coma. Ele podia ouvir, sentir, talvez até entender tudo o que acontecia ao seu redor. Com essa nova descoberta, Paula começou a reavaliar tudo o que tinha visto na mansão. Aqueles olhares desviados dos funcionários, o silêncio absoluto sobre Luís, os relatórios médicos suspeitos. Tudo indicava que havia algo muito maior acontecendo ali. E se, em vez de apenas estar em coma, Luís estivesse sendo mantido nessa condição de propósito? A pergunta ecoou na mente dela, trazendo um peso difícil de ignorar. Ela sabia que estava pisando em um terreno perigoso. Se suas suspeitas estivessem corretas, isso significava que alguém tinha muito a perder caso a verdade viesse à tona. Mas quem estaria por trás disso? E qual seria o verdadeiro motivo para manter um milionário nessa condição por tanto tempo? Paula sentiu que estava apenas começando a desvendar uma história muito maior do que imaginava. A inquietação de Paula crescia a cada dia. Se Luís não estava completamente em coma, alguém o mantinha assim por algum motivo. Mas quem? E mais importante, por quê? Determinada a encontrar respostas, ela decidiu vasculhar os arquivos da mansão. Esperou até a madrugada, quando os corredores estavam desertos, e entrou no escritório principal. Entre pilhas de documentos, encontrou registros financeiros suspeitos, transferências de grandes quantias, pagamentos a médicos e diretores, de hospitais. Tudo levava a um único nome: Elizabeth Porossi. O coração de Paula disparou. A mulher que deveria zelar pelos bens e saúde de Luís parecia estar no centro de um esquema obscuro. Havia registros de desvio de dinheiro, contratos irregulares e pagamentos feitos a terceiros sem justificativa. Mas o mais chocante foi um laudo médico antigo, assinado por um profissional desconhecido. Nele constava que Luís, antes do acidente que o colocou em coma, havia demonstrado sinais de intoxicação. Como ninguém nunca percebeu isso? Ou melhor, quem teria interesse em esconder tal informação? A cada nova folha virada, a trama ficava mais densa. O dinheiro de Luís havia sido drenado ao longo dos anos, e Paula percebeu que, caso ele acordasse, toda essa rede de corrupção poderia ruir. Isso explicava os sedativos em excesso. Mas ainda restava uma pergunta: até onde Elizabeth estaria disposta a ir para manter seu império intocado? O instinto de Paula dizia que a resposta era mais sombria do que ela gostaria de imaginar. Os funcionários da mansão, mesmo sem falar abertamente, demonstravam saber mais do que aparentavam.
Pequenos gestos de desconforto, mudanças sutis de comportamento quando Elizabeth estava presente. Era como se todos ali vivessem sob um véu de medo. Paula percebeu que sua presença começava a incomodar. As perguntas que fazia, os olhares que trocava com algumas pessoas. Se ela continuasse investigando, se tornaria um alvo. Mas será que ela já não era? Se Paula estava certa, Luiz não era apenas um homem rico mantido em coma. Ele era uma peça de um jogo perigoso e sua vida dependia do silêncio daqueles que lucravam com sua condição. Mas agora que Paula havia encontrado provas concretas, o que deveria fazer? Ir à polícia significava desafiar pessoas poderosas. E se ela estivesse sendo observada? Paula sabia que não poderia agir sozinha. As informações que encontrou eram valiosas, mas sem provas concretas e apoio, ela poderia facilmente ser silenciada. Foi então que se lembrou de um nome que surgia nos documentos antigos: Dr. César. Segundo os registros, ele havia sido o médico de confiança da família Porossi antes de misteriosamente se afastar. Se alguém poderia esclarecer o que realmente aconteceu com Luiz, seria ele. Após uma busca discreta, Paula conseguiu encontrar o paradeiro do médico. Ele vivia afastado da cidade, em uma casa modesta, como se quisesse evitar qualquer contato com o passado. Quando Paula mencionou Luiz, o semblante do médico mudou instantaneamente. Hesitante no início, ele logo revelou o que sabia. Luiz não sofreu um acidente. Ele foi envenenado lentamente, e quando finalmente descobriu, já era tarde demais. Alguém havia garantido que ele nunca mais pudesse reagir. A verdade caiu como um peso nos ombros de Paula. O que antes era apenas uma suspeita se tornou uma confirmação cruel. Dr. César explicou que tentou alertar as autoridades, mas ninguém quis se envolver. O poder e a influência de Elizabeth eram imensos, e aqueles que ousavam enfrentá-la pagavam um preço alto. Foi por isso que ele decidiu desaparecer. Ele não queria ser a próxima vítima. O medo crescia dentro de Paula, mas recuar não era mais uma opção. Se Elizabeth era capaz de envenenar o próprio marido, o que mais poderia fazer para manter seu segredo enterrado? O tempo estava se esgotando. Se Luiz ainda apresentava sinais de consciência, havia uma chance de reverter seu quadro. Mas isso significava agir rápido. Paula precisava encontrar uma forma de trazer a verdade à tona sem se tornar a próxima peça descartável desse jogo sujo. Antes de sair, Dr. César entregou a Paula um dossiê com cópias de documentos que poderiam incriminar Elizabeth. Com aqueles papéis em mãos, ela sentiu que finalmente tinha uma chance real de fazer justiça. Mas também sabia que a partir daquele momento, estava oficialmente na mira de alguém que não hesitava em eliminar obstáculos. Com o dossiê em mãos, Paula sabia que precisava agir com inteligência. Ir diretamente à polícia poderia ser um erro, pois o poder de Elizabeth se estendia a lugares que Paula nem imaginava. Foi então que decidiu buscar a ajuda de um promotor, conhecido por desafiar grandes esquemas de corrupção. Ela marcou um encontro discreto e entregou todas as provas que havia reunido. O promotor, inicialmente cético, ficou surpreso com o que viu. Os documentos mostravam claramente o desvio milionário, o uso contínuo de sedativos e até indícios de que Luiz foi envenenado. Mas o que Paula não sabia era que estava sendo vigiada. Naquela mesma noite, Elizabeth descobriu que sua enfermeira, curiosa, estava indo longe demais. Sem perder tempo, ela colocou um plano em ação. Se Luiz representava um risco para seus negócios, então bastava eliminá-lo de vez. No meio da madrugada, uma figura sombria entrou no quarto do milionário, carregando uma seringa com uma substância letal. O silêncio da mansão foi interrompido apenas pelo som das cortinas balançando suavemente. Paula, sentindo que algo estava errado, decidiu checar Luiz antes de dormir. Assim que abriu a porta do quarto, viu a cena que congelou seu sangue. Um homem desconhecido estava prestes a injetar algo no braço de Luiz. Sem pensar duas vezes, ela gritou e avançou contra ele. A luta foi rápida e violenta. Paula conseguiu derrubar o invasor, mas ele escapou pela janela antes que pudesse ser identificado. Ela sabia que isso não era um aviso. Era uma tentativa real de assassinato. A enfermeira ligou imediatamente para o promotor, que, ao ouvir o relato, entendeu que não havia mais tempo a perder. Com as provas já em suas mãos e um atentado em andamento, ele solicitou um mandado de prisão contra Elizabeth Porossi. Mas prender alguém tão poderosa não seria tão fácil. Quando os policiais chegaram à mansão, descobriram que ela já havia fugido. A tensão estava no ar.
Paula sabia que Elizabeth não fugiria sem antes tentar um último golpe. O perigo não havia passado e a vida de Luís ainda estava por um fio. Mas a pergunta que ecoava na mente dela era: será que ele ainda poderia reagir? O destino, às vezes, tem uma forma estranha de agir. Justo no momento em que tudo parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Paula estava ao lado de Luís, observando cada detalhe, certificando-se de que ele ainda estava vivo. Mas então, um movimento. Primeiro, os dedos, depois um leve tremor nas pálpebras. O milionário, que passara 15 anos preso em um corpo inerte, estava reagindo. O coração de Paula disparou. Seria possível? Os médicos foram chamados às pressas. O despertar de Luís era algo que ninguém esperava, ou que talvez ninguém quisesse que acontecesse. Quando ele abriu os olhos, o olhar perdido encontrou o de Paula, e naquele instante, ela soube. Ele estava de volta. Ainda fraco, com a voz rouca, ele tentou falar. Foram palavras desconexas no início, mas uma frase se formou, carregada de um peso que mudou tudo. Elizabeth não estava sozinha. A revelação caiu como um raio. Paula percebeu que a conspiração era ainda maior do que imaginava. Luís não apenas confirmava que sua esposa havia tentado matá-lo, mas também deixava claro que ela não era a única envolvida. Existia uma rede de corrupção maior, pessoas que lucravam com seu estado vegetativo e que não poderiam permitir que ele recuperasse o controle de sua própria vida e de sua fortuna. Enquanto a notícia do seu despertar se espalhava, a polícia intensificava as buscas por Elizabeth. Mas agora havia outra questão urgente. Quem mais estava envolvido? Luís, ainda se recuperando, fez questão de relatar tudo o que conseguia se lembrar antes de ser silenciado por anos. Empresários, médicos influentes, diretores de hospitais, a teia de mentiras ia além da sua própria casa. Paula sentiu um arrepio na espinha. Se havia mais envolvidos, isso significava que ainda não estavam seguros. Alguém lá fora, com muito a perder, poderia estar planejando o próximo ataque. E agora que Luís havia acordado, o jogo estava prestes a mudar completamente. A justiça veio como uma tempestade. Com Luís de volta e disposto a revelar tudo, a polícia conseguiu rastrear Elizabeth até um esconderijo de luxo fora do país. Sua captura foi televisionada e os cúmplices começaram a cair um por um. O esquema de corrupção que mantinha Luís refém de uma falsa morte foi exposto, e cada peça desse jogo sujo começou a ruir. Mas para ele, a verdadeira batalha não era apenas contra aqueles que o traíram, era contra o tempo perdido, contra os anos roubados. Paula permaneceu ao seu lado durante toda a recuperação. Vê-lo ganhar força a cada dia era como assistir ao renascimento de um homem que tinha tudo, e ao mesmo tempo não tinha nada. O dinheiro estava lá, a fortuna intocada, mas e a vida? O que realmente significava ser um homem rico se ele nunca teve o direito de escolher seu próprio destino? Essa era a pergunta que não saía de sua mente. Foi então que ele tomou uma decisão que surpreendeu a todos. A mansão, antes símbolo de aprisionamento e silêncio, seria transformada em algo completamente novo. Luís decidiu criar um centro de reabilitação para pessoas em situações semelhantes. Pessoas que, por ganância ou descaso, foram silenciadas, esquecidas, deixadas para trás. Se ele conseguiu voltar, outros também poderiam, e ninguém mais passaria pelo que ele passou. Paula assistiu a tudo com um misto de orgulho e emoção. A mulher que um dia aceitou aquele trabalho por necessidade, agora fazia parte de algo muito maior. Sua coragem não apenas salvou Luís, mas mudou a vida de muitas outras pessoas. O milionário que passou 15 anos sem viver, agora queria garantir que cada dia dali em diante valesse a pena, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Mas no fundo, algo ainda pairava no ar. O mundo era um lugar traiçoeiro, e pessoas poderosas não aceitam derrotas facilmente. Luís sabia que, mesmo vencendo essa batalha, sua guerra contra a corrupção estava longe de acabar. O passado pode até ser enterrado, mas os fantasmas dele sempre encontram uma forma de voltar. Se você quer continuar acompanhando histórias surpreendentes como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada detalhe importa, cada reviravolta surpreende. E acredite, tem muita coisa que você ainda não sabe. Nos vemos no próximo vídeo.